pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 3, tá? Nessa aula a gente vai estar estudando a classificação dos átomos de carbono em uma cadeia, tá? Só lembrando aí algumas definições e colocações importantes sobre o carbono. O carbono ele é tetravalente, quer dizer que ele faz 4 ligações, tá? E isso é sempre bom a gente estar com essa ideia em dia, tá bom? Porque quando a gente vai montar alguma cadeia que seja, a gente vai completar com ligações, vai completar com hidrogênios. É de fundamental importância que a gente saiba a quantidade de ligação que cada elemento químico faz, em especial carbono, hidrogênio, tá? Então isso aí já foi discutido na aula número 1, tá? Qualquer coisa vocês revisem. Bom, se tiverem dúvidas podem mandar no grupo. Bom, então, muito bem. Conforme a posição em que os átomos se encontram na cadeia, os de carbono, eles podem ser classificados da seguinte maneira. A gente vai ter o carbono primário, certo? O carbono primário é quando ele se liga apenas a um átomo de carbono. Então, se você analisar nessa figura aqui, o carbono primário é esse que está destacado, tá? A extremidade, e esse aqui. Os únicos dois. Por quê? Ele está se ligando apenas a um outro átomo. Esse átomo aqui, ele se liga apenas a esse, então ele é primário. E esse aqui também está se ligando apenas a esse, então a gente diz que ele é primário. Ok? Se fosse esse aqui, já teríamos que dar outra classificação, porque ele está se ligando a 1, 2. E é o que a gente vai ver agora. Átomo de carbono secundário é quando ele se liga a 2 átomos de carbono, certo? Quando um átomo de carbono ele se liga a outros 2 átomos de carbono, a gente diz que ele é secundário. É o que acontece juntamente com esses dois dessa cadeia aqui, ó. Eu tenho esse átomo de carbono se ligando a esse átomo aqui, tá? Também de carbono, e esse átomo aqui também de carbono. Então a gente diz que ele é átomo de carbono secundário, tá bom? A mesma coisa para esse. Ele se liga a esse átomo de carbono e se liga a este átomo de carbono também. Então a gente diz que ele é secundário, já que ele está se ligando a 2 átomos de carbono, ok? Muito bem. Então a gente vai ter átomo de carbono terciário, que vai ser a mesma ideia, certo? Só que a diferença vai ser que ele vai estar ligado a 3 átomos de carbono. Então esse átomo aqui, ele é um átomo de carbono terciário, porque ele está se ligando a 1, 2, 3, tá? Então a gente diz que esse átomo ele é terciário. E por fim, o quaternário, ele é um átomo de carbono que vai estar ligado a outros 4 carbonos, tá? Nesse caso aqui a gente tem o central, ó. Esse átomo aqui ele está se ligando a 1, 2, 3, 4. Então, por definição, é um átomo de carbono quaternário. Tá bom? Então, quanto ao número de ligação que o carbono faz com outros átomos de carbono, eles podem ser classificados em primários, secundários, terciários ou quaternários. Tá bom? Vamos analisar aqui essa molécula e observar alguns pontos importantes. Perceba que a gente tem aí 13 carbonos, tá? 13 átomos de carbono fazendo parte dessa molécula. A numeração já ajuda, mas se você quiser, a gente tem aqui 7, né? 7 mais 3, 10. E mais 3 aqui, 1, 2, 3, 13 átomos de carbono. Então a gente vai ver como é que ficaria a classificação de cada átomo de carbono separado nessa molécula, tá? Os carbonos primários, a gente tem o 1, a gente tem o 7, a gente vai ter o 8, a gente vai ter o 9, o 10, o 12 e o 13, tá? Como está descrito aqui. Agora, como é que a gente vai saber que ele é primário? Ó, você pode observar, esse carbono aqui está se ligando a quantos? Apenas a 1. Esse carbono aqui está se ligando a quantos? Apenas a 1. Assim como o carbono 10 se liga apenas ao 3. O carbono 8 também se liga apenas ao carbono 3. Então ele é primário. O carbono 13 está se ligando apenas ao carbono 11. Então ele também diz que ele é primário. Assim como o 12 está se ligando apenas ao 11 e o 7 apenas ao 6. Então todos esses aqui
são carbonos primários. Secundários. Secundários são carbono apenas 2, né? São dois tipos de carbono aí, o 5 e o 6. Vamos analisar. Ó. O 5 ele é secundário, por quê? Ó, se você perceber, ele está se ligando ao carbono 4 e também ao carbono 6. Então ele é secundário, tá? O carbono 6, por sua vez, ele se liga ao carbono 5, ó, tá bom? E ao carbono 7. Então a gente tem que ele se liga a dois carbonos, ele é também secundário. Então você pode pensar, por que o 2 não é secundário? Ó, analisando o carbono 2, você pode perceber que ele se liga a 1, a 2, a 3 átomos de carbono. Então seguramente ele vai estar no grupo dos terciários, né? Olha só, carbonos terciários é o carbono 2, é o carbono 4 e é o carbono 11, tá bom? O carbono 2 a gente já percebe que ele está ligado a 1, 2, 3, ele se liga a 3 átomos, então ele é terciário. O carbono 4 ele se liga a outros 3 átomos de carbono, então ele também é carbono terciário, 1, 2, 3. E o carbono 11 também está se ligando a 3, né? 1, 2, 3. Então seguramente esses 3 átomos aí, o carbono 2, o carbono 4 e o carbono 11, são carbonos terciários, ok? E quaternário a gente tem apenas um, que é o carbono 3. Quaternário porque ele se liga a 4 átomos de carbono. Se analisar em toda a molécula, você vai ver que apenas o carbono 3 ele se liga a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Por isso a gente chama ele de quaternário, ok? Muito bem. Agora a gente tem aqui um exercício resolvido. A gente tem 2 exercícios resolvidos, ok? Eu vou resolver eles dois para vocês, ok? Vou copiar isso aqui, colar aqui no Paint. Tudo bem. Então tá aí nosso exercício, tá? Ele pede para que a gente classifique os átomos de carbono em primários, secundários, terciários ou quaternários nas seguintes cadeias. Vamos agora pegar a cadeia, né? Essa é a cadeia. Então vamos trazer ela para cá. E aí a gente vai para classificação. Muito bem. Vou colocar aqui, ó. Então vamos começar pelos primários, né? Assim como a gente viu lá. Os carbonos primários, quem são? Os que se ligam apenas a um outro átomo de carbono, né? Se você olhar o carbono, se ele está ligando apenas a um, então você já coloca o número dele aqui. O carbono 1, ele se liga a quantos átomos? Se você perceber, o carbono 1, ele se liga apenas a um átomo de carbono, né? Ele está se ligando apenas a esse aqui. Então, o carbono 1 é um carbono primário. O carbono 2, será que ele é primário? Olha, o carbono 2 está se ligando a 1, a 2, a 3. Então, seguramente o 2 não, né? O carbono 3, ele é o que? Ele está se ligando a 1, a 2, né? Se liga a 2 átomos de carbono, então ele é secundário. O carbono 4, ele está se ligando a 1, a 2, a 3, então ele é terciário, ok? Assim como o 5 também é terciário. Você está se ligando a 1, 2, 3, então ele é terciário. O 6, ele já vai ser quaternário, porque se liga a 1, vou colocar aqui o lápis para vocês entenderem melhor, essa parte aí, quaternário. O carbono 6, ele se liga a 1, a 2, a 3 e a 4 carbonos, né? Então a gente diz que esse carbono é quaternário, certo? O 9 também é primário, tá? Então a gente vai ter o carbono 9 como sendo primário. A gente vai ter, além do 9,
colocar preto aqui, né? Além do 9, a gente vai ter mais algum outro? Sim, o 10 primário. Ó, aqui o 10 ele está se ligando apenas a 1. O 11 é primário? Sim, ele está se ligando apenas a o carbono 5, então o 11 também. O 12 é primário? Também, tá? O 12 é primário, porque ele está se ligando apenas a carbono 6. O 8 também é primário, ele se liga apenas ao 6. Então eu vou colocar ele aqui antes, né? 8. O 8 também é primário. O 7 também é primário, né? Ele está se ligando apenas ao carbono 6. 1 também. Se observar, você vai ver que o 7 também é primário. Então os carbonos primários seriam 1, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok? Então esses seriam os carbonos primários. Lembrando que o exercício está pedindo para classificar os átomos de carbono, né, primários, secundários, terciários ou quaternários nessa cadeia. Muito bem? Então vamos agora para os secundários. Os átomos de carbono secundários. Nós temos aí átomo de carbono secundário, o 2 não é porque ele está se ligando a 3. Você pode observar, né? Os que são primários, obviamente, não vão ser secundários. Então, falta o 3. O 3 ele está se ligando a 1, a 2. Então, a gente pode colocar aqui o 3, com certeza ele é secundário. O 4, ele é terciário, né? Está se ligando a 1, 2, 3. O 5 é terciário, também se liga a 3. Ó. Se liga ao 4, ao 11 e ao 6. E o 6 a gente já viu que é quaternário. O restante é tudo primário, então secundário a gente só tem o 3, ok? Muito bem, então vamos para os terciários. Então os carbonos terciários nessa cadeia são os que obviamente vão estar ligando-se a 3 átomos de carbono. Então o 2 ele é terciário? E sim, o 2 é terciário, porque olha só, está se ligando a 1, está se ligando a 2 e a 3. Então o 2 é terciário. O carbono 3 a gente já viu que ele é secundário, portanto não vai ser terciário. O 4 ele se liga ao carbono 3, se liga ao carbono 5 e ao carbono 10. Ou seja, 3 carbonos, portanto ele também é um carbono terciário. O 5 ele está se ligando a 1, a 2 e a 3. Então também é um carbono terciário. O 6 a gente já viu que não é, né? Porque ele é quaternário, já viu isso. E o restante todos são primários, né? Estão todos aqui. Ó. Então, os terciários, a gente tem o carbono 2, o 4 e o 5. Tá? 2, 4 e 5 são terciários. E, finalmente, para os carbonos quaternários, nós vamos ter apenas o 6, né? É apenas o 6, quaternário, porque ele é o único que se liga a 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. O restante todos se ligam a 2, a 1 ou a 3, tá bom? Então, basicamente, esse exercício se resolve assim. Simples, tá? Muito simples. Ok? Só observar direitinho, revejam o vídeo. E aí vocês não vão ter problemas com esse tipo de exercício, ok? Agora eu vou resolver outro exercício que porventura vocês tenham dificuldade, que é para preencher com ligações algumas moléculas, tá? Vou começar aqui na outra tela. Só ver aqui. Vamos salvar. Muito bem. Então eu vou aqui pegar o exercício 2, vou levar ele para lá, que aí a gente pode trabalhar melhor com ele aqui, a gente pode escrever muito bem. E vamos buscar as moléculas, né? Essa é a primeira molécula e aqui nós temos outra molécula. Vamos trazer para cá. Muito bem. Então
vamos entender o que exercício quer que a gente faça, né? Então, o exercício 2 pede o seguinte: complete as ligações simples, duplas ou triplas que estão faltando nas seguintes estruturas. Então, a gente vai completar com ligações duplas, simples ou triplas, tá? Lembrando que o carbono, vou colocar aqui do lado, o carbono sempre vai fazer 4 ligações, ok? E o hidrogênio sempre vai fazer uma ligação. Então, para carbono e hidrogênio, basta a gente saber isso, tá? Mas vamos lembrar aí que o oxigênio, por exemplo, faz 2 ligações, tá? Outro elemento que vai aparecer muitas vezes é o nitrogênio, vai fazer 3 ligações, tá? Outro elemento que vai aparecer comumente é o Br, que é o bromo, e ele vai fazer uma ligação apenas, tá? Igual o hidrogênio, tá bom? Entre outros, esses aqui são os principais, tá? Por enquanto, esses aqui, se você conseguir lembrar desses aqui nos exercícios, já vai estar muito bom, tá? Você vai conseguir resolver muita coisa, e tendo dúvida, obviamente, que você pode entrar em contato com o professor, no caso, eu, né? Bom, então vamos fazer o que o exercício está pedindo. Ele está pedindo para completar as moléculas com ligações simples, duplas ou triplas. Então, o primeiro ponto a ser observado é que o carbono ele faz 4 ligações, né, como está aqui, ó. E nessa molécula ele está fazendo uma, né, faz uma aqui, 2 aqui com hidrogênio. Então, se ele faz 4 e tem 2, obviamente que faltam 2 ligações. Então, eu já vou colocar aqui essas 2 ligações, porque não tem nenhum outro canto para colocar, né? Aqui não tem elemento, e aqui eu não posso colocar outra ligação, porque o hidrogênio ele só faz uma e já está feita, tá? Então o hidrogênio ele já está com a ligação dele, tá bom? Então não tem como mexer aqui nos hidrogênios nenhum. Então nesse caso aqui, essa ligação dupla ela vai servir tanto para esse carbono, tá? Quanto para esse carbono. Logo, a minha molécula está completamente preenchida com as ligações. Se você analisar, o carbono faz 4 ligações, e esse aqui ele tem 1, 2, 3, 4. O hidrogênio faz 1, esse aqui tem 1, esse aqui tem 1. Esse carbono aqui faz 4 ligações também, 1, 2, 3, 4 ligações. O hidrogênio, por sua vez, faz uma ligação, né? E elas aparecem em cada hidrogênio, uma ligação, ok? Muito bem, vamos para a outra molécula, né? Na outra molécula eu tenho carbono, hidrogênio, hidrogênio, só que eu não tenho nenhuma ligação, né? Então aqui eu tenho que prestar bem atenção no fato de que o hidrogênio faz apenas uma ligação. Então a gente vai começar por ele. Se ele faz uma, eu já vou logo colocar a ligação dele aqui e vou colocar a ligação desse aqui. Então os hidrogênios já resolvi o problema, tá? Para o carbono, se eu sei que ele faz 4 ligações, eu vou pensar, bom, o carbono já tem uma feita, então faltam 3. Então eu vou colocar as 3 aqui, porque do outro lado eu não posso colocar, porque tem hidrogênio e o hidrogênio já está feito, né? E aqui em cima não tem elemento nenhum, então só pode ser aqui, ó. Então eu coloquei as 3, essas 3 ligações elas servem tanto para esse carbono quanto para esse. Se você analisar, esse carbono aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações. Esse carbono ele vai ter 1, 2, 3, 4 ligações, e os 2 hidrogênios ambos vão ter uma ligação. Ok, pessoal? Então é isso, tá bom? Esses 2 exercícios resolvidos. Eu vou mandar exercícios na forma de formulário para vocês, tá bom? E aguardem mais informações no grupo. Ok? Nossa aula fica por aqui e até a próxima.